Meus irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, sejam bem-vindos a esta casa, essa grande escola e este grande hospital, que nos ensina a curar o corpo biológico, mas também o corpo perispiritual. É aqui que nós procuramos aprender um pouco mais os ensinamentos de Jesus. É necessário para todos nós os ensinamentos do Mestre. Todos nós queremos ter paz, queremos viver feliz. Gostaríamos que nós pudéssemos pensar num objetivo só: entender melhor o Mestre Jesus. Claro que todos nós temos pensamentos diferentes, mas para pensar em Jesus, nós devemos unir os nossos pensamentos para compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, podemos procurar atalhos, podemos procurar outros segmentos que diz seguir a Jesus. Mas se não seguir os seus ensinamentos, com certeza estamos distantes do Pai. Podemos ter segmentos religiosos diversos, temos mais de 2.000 no Brasil, mas temos que convergir apenas em Jesus, que é o representante de Deus. Somente Jesus nos falou com propriedade sobre o Pai, sobre Deus. Então, para que nós possamos entender por que estamos aqui, quem foi que nos colocou nesse mundo maravilhoso, onde nós temos tudo para construir a nossa felicidade? Quem nos colocou aqui? Somente Deus. Deus nos colocou aqui e nos deu o livre-arbítrio, o direito de liberdade, para escolher o nosso caminhar. Se nós não antecipar o nosso retorno, só saímos daqui quando estiver marcado por Deus o nosso retorno. Podemos antecipar fazendo uso do livre-arbítrio, mas não é de interesse, talvez, apesar de muitos casos surgirem, quando muitos antecipam a sua caminhada, pensando, fazendo uma avaliação, que sejam mais felizes, que sereis mais felizes, quando na realidade não é. Não é. Deus nos deu esta liberdade de escolher o nosso caminho. E Jesus representou o Pai, nos ensinando a caminhar. Vamos ver hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Tendes cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistos, pois do contrário não recebereis recompensas de vosso Pai que está nos céus. Então veja que não adianta, né, meus irmãos? Procurar atalho não adianta. E Jesus não esqueceu nada, não faltou nada, para que nós pudéssemos hoje alegar que não estamos sendo amparados por Deus, nem por Jesus, e que falta alguma coisa para aprendermos. Não, pode faltar sim, mas não falta nada se procurarmos escolas como esta. Vamos ter consciência de quando retornar. Vamos ter consciência da assistência de Deus, do nosso Pai Celestial, porque ninguém tem privilégio com relação
ao nosso Pai Celestial. Muitos dizem receber milagres, que Deus faz em milagres. Nós não conhecemos, em todos os ensinamentos que nós temos conhecimento, não conhecemos privilegiado de Deus. Não. Todos nós merecemos o mesmo Pai. Porque se existem milagres, existe privilégio. E se fizer para o Miguelzinho e os demais irmãos, como é que fica? Eu sou privilegiado? Não, não sou privilegiado. Até porque em nossa família biológica, com relação aos nossos filhos, netos, bisnetos e por aí vai, não temos privilégio, amamos a todos. Porque todos que estão no nosso caminho é um grupo de espíritos compromissados uns com os outros, que devemos resgatar talvez algumas arestas, mas teremos que resgatar. Por isso estamos no mundo de provas e referência que para as provas o nosso Pai nos assiste. Provas e expiações. Nós temos esse mundo maravilhoso, onde nós temos a oportunidade de entender este processo e procurarmos vencer essa nossa caminhada. Assim, quando der esmolas, não trombeteis, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Como nós temos, meus irmãos? Como nós temos irmãos nossos, às vezes nas ruas, às vezes imitando realmente os hipócritas, né? Não, para fazermos prece, para adorar o nosso Pai, para procurar estar junto dos amigos espirituais que nos conduzem a Jesus e a Deus, não tem lugar. Em qualquer lugar, Deus está presente. Nós temos lugares como este, onde temos a oportunidade de estudar com mais tranquilidade. Mas para fazer as nossas preces, as nossas orações, não tem lugares, não tem lugares. Porque Deus está presente onde quer que nós estejamos. Quantos bilhões, trilhões de vidas que existem, todos criados por Deus. Então, privilégio não pode existir, porque jamais vamos dar privilégio para um filho nosso. Deus não faria isso conosco. Por isso, nos ama todos, indistintamente, todos nós. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. É fácil, né? É fácil. As grandes empresas, da agora para frente, começam a batalha. Batalha de propaganda, de vendas e daqui um pouco o balanço, no final do ano, né? Fazer o balanço. Então, quando eles fazem o balanço, quando as empresas fazem os balanços, estão fazendo o quê? Procurando ver o que deu prejuízo, o que deu lucro. Então, durante as propagandas do ano todo, é exatamente vendendo o seu produto. E vão receber a recompensa nas vendas. Nas vendas. Todas as empresas, é claro, vai receber a recompensa nas vendas. Nós não estamos comprando, também não estamos vendendo, mas estamos nos colocando em lugar de receber do Pai, de Deus nosso Pai, a assistência que muitas das vezes almejamos e que parece afastar um pouco de nós. Muitos de nós alegamos: Deus esqueceu de mim, Deus não está me ajudando. E aí nós perguntamos para nós mesmos: será que eu estou seguindo os ensinamentos de Jesus com relação a Deus? Será que eu não estou procurando recompensas
sem ter feito por merecer? Não, meus irmãos. Com certeza a recompensa vem quando nós fazemos por onde? A fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai, que vê em segredo, vos recompensará. Está também em Mateus, no capítulo 6, versículo de 1 a 4. Então, se o nosso Pai está disposto, colocou Jesus para nos ensinar o caminho, ainda falta alguma coisa da parte de Deus e de Jesus? Não, meus irmãos, não falta. As coisas de Deus nunca mudaram de lugar. Nunca. Nunca foi mudado o sol, nenhuma estrela, nenhum cometa, nenhum satélite. Nunca foi mudado nada do que Deus nos deixou. O mar continua o mesmo. Não secou. Não secou. Então, se as coisas de Deus está sempre a não desaparecer, o que nós fazemos? O homem vai mudar isso? Não, o homem não muda, porque as coisas de Deus as mesmas dos primórdios. Então, nós é que temos que encaixar através das pesquisas, dos estudos científicos, de todos os estudos de toda a natureza, porque professores não faltam. E temos um professor maravilhoso, o grande professor, o grande sábio, o grande arquiteto, que não nos cobra nada para nos ensinar, chamado Jesus. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Fazer o bem sem ostentação. Muitas das vezes fazemos sempre com ostentação. Encontramos isso no nosso orbe, de um modo geral. Muitos danos causados até pela própria natureza, né? Mas será que o homem respeitou a natureza? Ou ele invadiu a natureza? Ou ele tentou mudar o curso da natureza? E aí, o que acontece? Exatamente colher os frutos daquilo que nós plantamos. Então, o grande mérito é trabalhar com simplicidade, é viver com simplicidade, é amar com simplicidade, é respeitar as coisas de Deus. Porque o homem apenas manipula a natureza, mas ele não produz, ele manipula a natureza e nós usamos de todas as formas para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso conforto. Olha que coisa linda, né? Olha que salão maravilhoso, com cadeiras, né, acolchoadas, né? Acolchoadas, né? Acolchoadas, né? Então, se pudessem, com certeza, nós gostaríamos que fosse acolchoada, né? Não, mas para que melhor do que esse conforto? Não é verdade? Para que melhor? Aí está o produto da natureza, o produto de Deus, manipulado pelo homem. O homem manipulou, produziu. Porque nós temos apenas 3 pilares para compor o nosso orbe: Deus, inteligência e matéria. A matéria em todos os níveis que nós conhecemos com relação a pesquisas e mais pesquisas. Inteligência, essa é tão perfeita que nem deixando o corpo, nós não perdemos a inteligência. Mesmo quando nós devolvermos o nosso corpo para a natureza, que é produto, o nosso corpo é produto da natureza, vamos ter que devolver uma hora, um dia. Nem assim, nós não perdemos a beleza do corpo perispiritual, onde reveste-se o espírito na segunda dimensão. Ainda mais meritório é ocultar a mão que constitui marca incontestável
de grande superioridade moral. Podemos ajudar, podemos fazer com que os nossos irmãos se sintam melhor, com que ajudamos aqueles que necessitam, mas sem menosprezar, porque muitas das vezes aquele que está recebendo a nossa mão até fica um pouco abatido, né? Fica até um pouco sem graça. Então, nós temos que levantar o ânimo dessa pessoa, conversar com ele, mostrar que somos todos irmãos, que estas diferenças com relação, muitas das vezes, às coisas materiais e mesmo a diferença de corpos e também de evolução de espírito, isso cabe a Deus e cabe ao tempo que nós vamos ainda viver nesse mundo de provas e expiações, até que passamos para a segunda dimensão, mas de acordo com os amigos espirituais, continuamos exercendo as nossas atividades também no mundo espiritual. E nós temos provas, muitas provas disso. Deus é tão maravilhoso que nos deixou o fator mediúnico, aqueles que nós chamamos de médiuns, os intermediários entre a vida biológica e a vida espiritual, daquele que já deixou o corpo. Isso para nós não é novidade, para muitos ainda não existe, porque ainda não despertaram para entender este processo de que a vida continua. Porque a hora que todos nós entendermos esse processo que a vida continua, vamos viver biologicamente falando, mas pensando no retorno que pode acontecer qualquer hora e que vamos habitar nesse corpo intermediário entre o biológico e o espírito. Então, é muito importante e graças ao Pai deixou esse meio, esse caminho da mediunidade para que possa nos mostrar. Isso é tão interessante porque nós não estamos copiando de ideias nossas. Não. Nós estamos falando a verdade de Jesus. Jesus é que nos mostrou que a vida continuaria, que não tinha ido para o céu, nem para lugar nenhum, estava aguardando a visita da sua mãe, Maria de Madalena, no terceiro dia, na beira do seu sepulcro, nos mostrando que estava vivo. Conversou com elas, perguntou: mulheres, por que choram? Quando ele disse isso, elas olharam para ele e reconheceu, porque elas tinham ido lá no sepulcro, levar incenso para colocar no sepulcro, mas ele não estava mais. Então, o próprio Jesus nos mostrou isso. Então nós não podemos ignorar um médium é fácil, mas e a verdade, onde é que fica? Sabemos, podemos ignorar? Temos consciência disso, conhecimento sobre isso? Se não buscar Jesus, não vamos entender esse processo. Por isso, nós buscamos, porque Ele é o representante do Pai. Então, é necessário que nós procuramos entender este grande mestre, esse grande sábio, chamado Jesus, na sua simplicidade, atendendo, amparando todos aqueles que necessitariam da sua ajuda. Os que recebe irá também trabalhar, vai mostrar, vão viver os ensinamentos e passar para aqueles que muitas das vezes necessitam de um nosso esclarecimento, de uma nossa ajuda, de um socorro, podemos dizer assim, de um socorro. Então, nós temos que entender este processo da assistência, porque nós somos os responsáveis, primeiro, dentro do nosso lar, porque somos os responsáveis por aqueles espíritos maravilhosos que vieram em forma de filhos, de netos, de companheiro, de companheira, vieram estar conosco, vieram nos ajudar, nos dar as mãos, e muitas das vezes nós desprezamos, e até coisas piores do que isso, que não vamos entrar em detalhes, mas que a imprensa está a nos mostrar fatos terríveis
coisa que não poderia acontecer jamais num lar, porque somos responsáveis por aqueles seres que nós contribuímos com os corpos biológicos, mas não com os espíritos, porque os espíritos são enviados de Deus para habitar aqueles corpos que muitas das vezes temos o compromisso de fazer com que esses nossos irmãozinhos cresçam, desenvolvam, segue o seu caminho, o seu aprendizado que é necessário. Mas para isso é muito bom se nós tivermos conhecimento para orientar bem esses filhos. Quantos que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda. Como é bonito, né? Como é bonito a gente ver pátio grande, muito grande, segmentos religiosos de salões muito grandes, cheinho de cesta básica. Maravilhoso, isso é ótimo, isso é excelente. Mas será que é só naquele dia? Será que é só para aquela semana? Só para aquele mês? Será que é? E os demais? Agora sai na mídia, é mostrado, e aí é maravilhoso, não tiramos o mérito. Agora, será que é o que está dizendo aqui? Será que nós não estamos mostrando com o intuito de muitas das vezes divulgar a nossa ansiedade, achando que estamos fazendo o bem para a eternidade? Não, fazer o bem para a eternidade é todo dia, não é apenas ver aqueles bens que vão de caminhões, que vai de avião, mas e aqueles que às vezes não recebeu nem uma latinha de leite, nem 1 litro de leite? Como é que fica? Então, a assistência, ela deve ser constante, por isso a necessidade de nós estarmos preocupados, né, em ajudar os nossos semelhantes, entendeu? Então nós temos que ter essa preocupação para que nós possamos lembrar de que não é só aquela quantidade que vai resolver a situação de famílias e mais famílias, né? Veja que a nossa população está aumentando a cada dia que passa. Então, todos os nossos irmãos necessitam alimentar, necessitam tomar remédio, necessitam equilibrar o corpo, que o Chico chama de carro. Nós precisamos ter esse carro em condições de ser habitado pelo Espírito, em condições de que o Espírito possa desenvolver as suas atividades. Esse veículo realmente, o Chico tem toda a razão de dizer que é um carro do Espírito. Você já pensou? O nosso carro tem vida. Quando nós entramos para dirigir, quando nós deixamos o veículo está morto. É nós que damos vida. Esse carro aqui, ele tem vida? Tem. Tem a vida biológica? Tem. Mas e a vida espiritual? Depois que o Espírito deixa esse corpo, ainda tem vida biológica? Ainda tem vida espiritual? Não. Tem a vida biológica, que continua igual o carro, continua morto. Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Então aqueles que querem mostrar, aqueles que acham que só precisa fazer uma vez e que aquilo saiu na mídia e ficou importante, não. Nós temos que lembrar dos pequenos que muitas das vezes necessitam do amparo. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência moderna. É claro, né? Porque às vezes nós fazemos com a esquerda para que a direita não perceba, mas costumamos deixar às vezes a pontinha da unha da mão direita, para que alguém possa ver e dizer: não, fulano fez tal coisa. Não, Jesus diz que nós não devemos fazer assim. Devemos esquecer. É difícil? É, mas serviu, ajudou, amparou?
deixa quietinho, não toca naquele assunto. Pode fazer? Faz. Pode ajudar? Pode, ajuda, mas sem comentário, sem comentar, que muitas das vezes os nossos irmãos vão dizer: ah, mas fulano me fez tal coisa, mas está comentando para todos os lados, para toda a família, para onde quer que esteja, para os seus amigos. Não é desagradável? É desagradável nós recebermos alguma coisa que amanhã alguém vai tecer todos esses comentários que é praticamente menosprezando. Então, não saber a mão esquerda o que a direita faz é exatamente fazer isso, fazer esquecer. Como disse o nosso irmão Chico Xavier, com relação ao perdão, né? O perdão existe, temos uma larga matéria sobre o perdão. O perdão existe? Existe, é bíblico, né? É bíblico. Mas muitas coisas bíblicas são figurativas. Jesus fez isso por muitas e muitas passagens. O perdão existe, de acordo com Chico, o perdão é o esquecimento do passado. Será que nós esquecemos quando somos feridos ou quando ferimos alguém? Quando ferimos alguém, talvez é mais fácil de esquecer, né? Agora, ser ferido, muitas das vezes é muito difícil. É muito difícil. Então, essas coisas, a gente tem que ser claro naquilo que é uma verdade. Nós não estamos inventando nada, nós estamos mostrando os ensinamentos do Mestre Jesus, que necessitamos de praticar, porque nós vamos necessitar desses ensinamentos, ou mais hoje, ou mais amanhã, nós vamos precisar desses ensinamentos, porque eu volto a repetir: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim, disse Jesus. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Como nós tivemos, né, coisa dessa natureza no nosso orbe, principalmente no nosso Brasil, a gente tem coisas que a gente às vezes chora muito, né? Chora muito. Mas veja, a interferência do homem, muitas das vezes, é o ponto de partida para esse tipo de desastres, né? Então, e aí aparecem muita ajuda, muitas e muitas ajudas. É muito interessante isso, muito interessante. Voltamos a dizer, não vamos esquecer, amanhã, naquele lugar, naquele ambiente, não tem essas catástrofes, mas tem gente lá naquele lugar. Será que não tem irmãos nossos necessitando de ajuda? Ou vamos esperar acontecer de novo para que nós possamos socorrer? Então, é necessário que nós façamos isso. Para mim. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Muitos necessitam de coisas que muitas das vezes não são levados nestes momentos, né? Mas há necessidade de amparar muitos que às vezes ficam com certo transtorno, com certa necessidade de acompanhamento. Essas coisas, meus irmãos, não é fácil para a gente gravar, não é fácil. Por isso a necessidade hoje de tantas e tantas casas espirituais, casas maravilhosas, bem direcionadas, com irmãos e mais irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, administrando estas casas, para que nós possamos encontrar os ensinamentos e colocar em prática em nossa caminhada. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Muitas das vezes, não há necessidade de esperar pedir assistência. Se nós vimos que aquela determinada pessoa necessita de uma assistência,
por que nós vamos esperar que ela nos solicite, né? Não, vamos ajudar, vamos servir, vamos amparar, para evitar que amanhã, muitas das vezes, nós deixamos de praticar o bem. Nos diz o livro dos Espíritos, que só em não praticar o bem, nós já estamos fazendo coisa errada. Principalmente quando praticamos, muitas das vezes, o oposto do bem, o lado desagradável. Jesus, em poucas palavras, nos passa lições maravilhosas. Observa ele quando, sentado defronte do gasofilácio, via os ricos deitar ali grandes fortunas, porque estava sobrando grandes quantias, né? Momento em que uma mulher, aproxima-se dele e deita duas moedas do valor de 10 centavos. 10 centavos. Vale alguma coisa para nós? Não, né? 10 centavos. Essa senhora deita duas moedas de 10 centavos. Quando muitos que poderiam e que tinham fortunas, deitavam grandes fortunas naquele gasofilácio. Mas essa senhora, Jesus chama os discípulos e diz para eles: olha, essa senhora deu essas duas pratas de 10 centavos, fez muito mais do que aqueles que doaram, aqueles que deitaram grande fortuna porque eram ricos. E os discípulos ficaram em dúvida, né? Meu Deus, mas ela não colocou quase nada, isso não tem valor nenhum. E Jesus vai dizer isso para nós? Aí ele diz: ela tirou do seu sustento de hoje para doar. Veja bem, a disposição, o desdobramento da mente dessa senhora em servir. Servir, nós não temos que marcar o que nós vamos dar ou doar, ou levar, ou trazer. Não, é aquilo que nós dispormos que é possível. E essa senhora tirou do sustento 20 centavos para colocar no gasofilácio, que é tipo uma cacheta, uma caixa, um ambiente onde colocava as dádivas, né? Então ele chama os discípulos e disse isso para eles. E eles ficaram sem compreender, mas passaram a meditar. Ah, Jesus está certo, está certo. A doação tem que ser desprendida de nós. Nós doamos com o prazer de doar. Nós assistimos com o prazer de assistir. Então, fazer com prazer. Nós não temos que fazer por a força, ou porque muitas das vezes alguém nos induz a fazer, se nós não temos sentimento de amparar aquela pessoa. Ao passo que ela deu do que lhe fazia tanta falta, porque era do dia que ela precisaria dessa moeda, né? A maior recompensa que podemos ter é ver a felicidade do outro, é sabermos que realizamos o sonho de alguém. É tão bom, não é? É tão agradável, a gente fica tão tranquilo quando você dá um aperto de mão, quando você dá um abraço carinhoso naquela pessoa, você faz um afago naquela pessoa, porque ali está o meu irmão. É muito agradável, nós sentimos bem. Aí vira o lado da moeda. Quando ferimos ou somos feridos, quanto é desagradável, né? Quanto é desagradável. Então, essa assistência do bem, ela cabe em qualquer lugar. É necessário que nós possamos fazer isso, né? Possamos fazer isso. Assistir as pessoas, porque nós também precisamos de assistência. Quantos irmãos espirituais, amigos, que estão nos esperando muitas das vezes no momento do sono, no momento que nós estamos um pouco sem muito compromisso material, para reunirmos até no plano espiritual. Não precisa morrer ou desencarnar para ir para o plano espiritual. Nós podemos ser vistos no plano espiritual, no corpo, estando no corpo aqui. Nós desprendemos através do sono, ficamos presos por um laço fluídico e fazemos reuniões. É muito comum participarmos de reuniões no mundo espiritual. É muito importante, né? Então, não precisa
esse processo da bilocação que nós fazemos, como foi, Eurípides de Barçanufo foi um dos que mais fez também, da bilocação, nós estamos aqui, às vezes estamos aqui quietinho, conversando, e temos essa condição de fazer esse processo da bilocação, desdobramento. Nós chamamos de desdobramento, na realidade é bilocação, ou seja, ficamos vivos no corpo biológico e aparecemos vivos fora do corpo biológico. Eurípides de Barçanufo, por muitos e muitos fatos que aconteceu com ele, está dando aula no Colégio de Sacramento, está lá o colégio maravilhoso, né? Fomos lá para conhecer toda a história de Eurípides de Barçanufo. Ele estava dando aula e de repente ele começava a transpirar, baixava a cabeça, os alunos já sabiam que ele ia atender um compromisso espiritual. E ele saía, fazia o que tinha que ser feito, retornava, reativava novamente e continuava o trabalho dando aula no Colégio de Sacramento. Então, isso aconteceu por muitas e muitas vezes. Temos um livro dele com 35 casos verídicos e fomos inclusive para conhecer casos que aconteceu lá em Sacramento. Nós tivemos a felicidade, eu mais a minha esposa Marinha, de ir lá conferir se aquilo era verdade, porque as coisas espirituais não são coisas que nós não podemos conhecer, todos nós podemos conhecer, basta apenas termos o desejo de conhecer, ter o desejo de entender este processo. Então isso é muito interessante. Nessa casa aqui, quantas e quantas vezes aconteceu fatos maravilhosos dessa natureza, né? De médiuns receber mensagens, de médiuns escrever. Então, são coisas maravilhosas que são marcas registradas para nós, que muitas das vezes não entendemos esse processo, porque não acreditamos. É muito normal nós não acreditarmos numa coisa, não temos como entender. Mas quando nós acreditamos naquilo, vamos aprender. Então veja que é necessário que nós aprendamos aquilo que nós tivermos o cuidado e a necessidade de aprender. Meus irmãos, o relógio está nos convidando para encerrar a nossa conversa. Nós agradecemos imensamente a todos, com certeza. Nós estamos juntos agora, poderemos estar juntos amanhã. Às vezes não aqui, mas fora daqui. Em outras casas, ou em outros corpos, às vezes nos corpos perispirituais. Mas com certeza, o nosso compromisso não se encerra aqui. Ele continua, porque esse mundo é um mundo maravilhoso, por nos dar um período para estarmos no corpo biológico e conhecer o lado espiritual sem deixar o corpo biológico e depois ingressar nesse processo espiritual para conviver também com aqueles que aqui ficaram. Meus irmãos, um abraço carinhoso a vocês, muito obrigado pela presença, são vocês que nos ajudam, são vocês que fazem com que nós possamos conhecer um pouco sobre Jesus, Deus e a espiritualidade. Obrigado. Uma ótima noite a todos, que levem para os seus lares as melhores energias para aqueles que não puderem estar aqui hoje. Fiquem todos na paz de Deus. Nós agora vamos convocar os médiuns, se o Miguelzinho quiser descer também para ajudar no passe, que o nosso passe é coletivo, enquanto nós fazemos a prece. Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, só temos a Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra, neste corpo físico, nessa família, nessa sociedade, sendo detentores desses bens que Tu nos permite administrar. Que nós possamos ser sábios, Senhor, nas decisões a tomar, na ajuda a oferecer, no carinho, no amor, na fraternidade, nas decisões que temos a tomar em relação à nossa sociedade. Que Tu possa estar sempre no nosso comando, Senhor, nos orientando a seguir o melhor caminho. Que a Tua paz possa estar com todas as pessoas que nesse momento estão se preparando para um grande feito desta sociedade terrena, no planeta Terra, aqui no Brasil.
que seria a eleição, ou que será a eleição, e que eles possam tomar as decisões mais acertadas. E assim, Senhor, agradecido a Ti por esta noite, é que te pedimos a permissão e aos mentores amigos que magnetize a nossa água que aqui está, para que ela possa ser refrigério no nosso corpo físico. Que Teu amor infinito esteja sempre conosco e que nós tenhamos, Senhor Jesus, um fim de semana cheio de muita luz e de muita paz. Que essas lições daqui de hoje possam calar fundo aos nossos corações. Que assim seja, Pai.